Este vídeo é introdutório ao assunto de números complexos, mas ele é introdutório mesmo. Portanto, eu chamei ele de Números Complexos 0.0. Quero crer que a maioria de vocês não precisará deste vídeo, mas caso alguém precise, aqui constam os principais conceitos simples, iniciais e básicos no que diz respeito a números complexos. Antes de falar de números complexos, vamos apenas afinar a nossa linguagem, pensando em termos de números reais. A representação de números reais podemos fazê-la ao longo de um eixo, que chamamos do eixo real. Então, esse eixo é o conjunto de números reais. O zero faz parte desse conjunto. Valores à esquerda do zero chamamos de números negativos, acima de números positivos, e qualquer valor, abre aspas, real, ou seja, sobre este eixo, chamamos de um número, no caso aqui o número alfa. Muito bem. No caso de números complexos, a primeira grande diferença é que não basta um eixo para representar um número complexo. Precisamos de dois eixos. Esses dois eixos também representam conjuntos reais. Então, aqui eu vou colocar desta maneira. Isso aqui é um conjunto real. Isso daqui é outro conjunto real. Ou seja, o tipo de números que aparecem ao longo desse eixo e desse eixo são o mesmo. Esse zero, que faz parte do conjunto de números reais, está aqui, ele pertence aos dois eixos. Ao eixo horizontal chamaremos do eixo real e ao eixo vertical chamaremos do eixo imaginário. Mas os números sobre o eixo imaginário são números reais. Os números sobre o eixo real são números reais. Ao invés de indicar agora um número restrito a um eixo, aqui eu estou restrito ao plano. Então eu posso pegar um número qualquer aqui, que nós vamos chamar de Z. Historicamente, na matemática, o pessoal usava Z para indicar números complexos. Esse número, como ele aparece neste plano, dizemos que ele é um número complexo. Aqui nesse caso aqui é como escrever assim: alfa pertence ao conjunto de números reais. Aqui diremos que Z pertence ao conjunto de números complexos. Esse número, nesse plano, tem duas representações diferentes. E a gente pode pensar em termos de coordenadas cartesianas, que são as coordenadas que aparecem aqui em preto. E ao longo dessas coordenadas, então, esse número Z tem uma componente sobre o eixo real e tem uma componente sobre o eixo imaginário. Vamos chamar esse de alfa, esse de beta. Então, descrevemos que o número imaginário Z, o número complexo Z, ele é essa parte real mais a parte imaginária ao longo desse eixo. Para indicar que é ao longo desse eixo, indicamos isso pelo produto de uma variável J. Historicamente, na matemática, em vez de J, se utiliza o I. Mas possivelmente na área de elétrica, o I normalmente era utilizado para indicar corrente, então o pessoal não usava I para indicar o número complexo, usava-se J. E isso acabou passando para a área de controle e automação e etc. Então, como que definimos o J? O J ele é definido como a raiz quadrada do menos 1. Em outras palavras, se tomarmos o J e multiplicarmos por ele mesmo, o resultado é menos 1. Okay? Muito bem. Essa é a indicação que aparece aqui. Então, é como se fosse um vetor aqui, real, somado a um vetor ortogonal na direção J, ou seja, a direção imaginária. Esse é o nosso número complexo Z. Mas é possível e muito conveniente representar um número complexo de uma outra maneira também. Vou mudar aqui de cor para indicar um outro conjunto de coordenadas. É um conjunto de coordenadas chamadas de coordenadas polares. Nesse caso,
indicamos o número por meio desse comprimento, que chamamos de módulo, eu vou indicar aqui pela letra R, e deste ângulo, θ, que chamamos de fase. E nesse caso, o mesmo número complexo, então até vou escrever ele aqui, o mesmo número complexo Z pode ser escrito como um módulo R e uma fase θ. Convenciona-se escrever dessa maneira, R vezes E elevado a Jθ. A razão para isso é matemática, mas não vou entrar nisso neste vídeo. Essas são duas representações do mesmo número complexo. Em azul, coordenadas cartesianas, em vermelho, a representação em coordenadas polares. Obviamente, essas duas representações estão relacionadas entre si e nós veremos isso agora mesmo. Antes disso, vamos voltar aqui, vamos ver algumas definições muito fundamentais. Esse número complexo Z, a sua parte real, então a parte real de Z é alfa, é o que temos dito. A parte imaginária de Z é beta. Outra coisa que podemos dizer, o módulo de Z, pensando agora em termos da representação polar, é R, e a fase de Z é θ. Então, são maneiras de representar e nós vamos utilizar isso de forma muito repetida. Ok, agora vamos às relações, como é que alfa, beta, R e θ estão relacionados. Para isso, vamos começar achando uma expressão para o R. Ora, o R, se pensarmos em termos do Teorema de Pitágoras, observe que aqui temos um triângulo retângulo. Portanto, R, que é a hipotenusa, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Portanto, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Essa é uma relação válida que relaciona R com a parte real e imaginária do número complexo Z. Posso escrever que a parte real alfa é igual a R cosseno de θ, outra relação que vem da trigonometria. R vezes cosseno desse ângulo dá a parte real. Da mesma forma, a parte imaginária é dada por R seno de θ. E por fim, o ângulo θ, escrever aqui, ele é o arco tangente, então colocar assim, tangente a menos 1, da parte imaginária sobre a parte real do número complexo. Portanto, aqui são relações que dizem como que essas variáveis estão conectadas entre si. Portanto, podemos escrever o número complexo Z em forma cartesiana, mas utilizando Rθ. Como? Alfa, parte real, é R cosseno θ, mais J beta, R seno θ. Observe que essa representação está em coordenadas cartesianas, mas utilizando o módulo R e o ângulo θ. E da mesma forma, podemos dizer que, utilizando a representação polar, o módulo R, pegar aqui, raiz quadrada de alfa 2 mais beta 2, vezes J, a fase, que é a tangente, arco tangente de beta. Essa representação é bastante incomum, mas essa aqui nós utilizaremos e essas outras também. Antes de virarmos a página, deixa eu introduzir o conceito importante, que é o do número complexo e seu conjugado. O número conjugado de Z, nós vamos indicá-lo aqui. E chamar de Z estrela. Z estrela é o conjugado de Z, Z é o conjugado de Z estrela. Observe que Z estrela, pensando nas coordenadas cartesianas, tem a mesma parte real
e o inverso, não, desculpa, e o negativo da parte imaginária. E pensando em termos das coordenadas polares, tem o mesmo módulo, mas a fase com sinal invertido. Portanto, podemos dizer que Z estrela, que é o conjugado, é alfa menos J beta, e em coordenadas polares é R elevado a menos J teta. Então, esse é um número complexo, esse é seu conjugado ou vice-versa, representados tanto em coordenadas cartesianas quanto em coordenadas polares. Vamos ver as operações básicas com esses números. Então, nós vamos começar com as coordenadas cartesianas. Nesse caso, considere um número complexo Z1, que eu vou chamar de alfa1 mais J beta1, um número complexo Z2, alfa2 mais J beta2, e se quisermos a soma de Z1 mais Z2, então é evidente, eu somo as partes reais entre si, alfa1 mais alfa2, essa é a parte real do resultado, mas agora eu vou somar a parte imaginária entre si. Então a soma é simples. Se ao invés de soma for a subtração, então isso aqui vira menos, temos um menos aqui, temos um menos aqui. Então, a menos disso não muda muita coisa. Então, soma e subtração estão vistos, vamos ao produto. Z1 vezes Z2. Como é que a gente faz essa conta? Então, alfa1 mais J beta1, esse é o Z1, vezes alfa2 mais J beta2. E agora fazemos a conta como de costume. Alfa1 vezes alfa2 mais J beta1 alfa2 mais... agora eu multipliquei com quem aqui? Agora, do lado de cá. J beta 2 alfa 1 e agora os dois termos que são imaginários. Beta 1 vezes beta 2, agora atenção, J vezes J é menos 1. Então, esse sinal ele é trocado. Okay? Muito bem. Observe que temos parte real aqui, e esses dois termos são imaginários. Então, é comum juntarmos esses termos, beta 1, beta 2, e a parte imaginária, alfa 1, beta 2, por exemplo, mais alfa 2, beta 1. Está o resultado aqui. Observe que isso aqui é um número, podemos chamar isso aqui de alfa 3, mais J, isso aqui é um número, beta 3. Esse é o resultado do produto. E no caso da divisão, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui para não entediar vocês, Z1 dividido por Z2, então temos alfa 1 mais J beta 1, dividido por alfa 2 mais J beta 2. O macete aqui é multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, vamos lá. Aqui o conjugado, você se lembra que é alfa 2 menos J beta 2. E, claro, eu tenho que multiplicar o numerador exatamente pela mesma coisa para não alterar o resultado. Agora temos o produto de dois números complexos em forma cartesiana no numerador, idem no denominador, e utilizamos esta regra. O resultado disso dá o seguinte: alfa 1, alfa 2 mais beta 1, beta 2 sobre alfa 2 ao quadrado, beta mais beta 2 ao quadrado, mais J,
alfa 2, beta 1, menos alfa 1, beta 2, e esse denominador é o mesmo, alfa 2 ao quadrado mais beta 2 ao quadrado. Observe que isso daqui é um número real mais j vezes um outro número real. E esse número complexo, que é o resultado desta divisão. Observe que multiplicar pelo conjugado, ou seja, isso aqui é Z2, isso aqui é Z2 estrela, tem o objetivo de eliminarmos o J no denominador. Não temos J no denominador. Então fica num formato bastante palatável. Palatável mesmo é fazer essas contas de multiplicação e divisão nas coordenadas polares. Em compensação, somar e subtrair em coordenadas polares é muito mais chato. Então, de forma geral, para somar e subtrair, use coordenadas cartesianas. Na hora de fazer o produto e divisão, coordenadas polares podem ser interessantes. Então, dois números, Z1, R1 elevado a J θ 1. Lembre-se que esse é um formato de um número complexo em coordenadas polares. Um segundo número, Z2, igual a R2 elevado a J θ 2. Se quisermos fazer o produto Z1 vezes Z2, observe como que fica fácil. Fica R1 elevado a J θ 1 vezes R1 elevado a J θ 2. Isso aqui é igual ao produto, tudo errado, aqui é 2, ao produto dos módulos e a soma das fases. Okay? Ficou muito mais fácil, né? E da mesma maneira, a subtração, a divisão, R1 elevado a J θ 1 dividido por R2 elevado a J θ 2, só para vocês verem, eu ainda posso escrever assim, R1 elevado a J θ 1 sobre R2 vezes elevado a J menos θ 2, que é igual à divisão dos módulos e a subtração das fases. Portanto, em termos polares, o produto e a divisão são operações muito mais fáceis de executar. Se tivermos que fazer a soma, provavelmente escreveríamos este número assim. Aqui vai ficar apertado. Deixa eu dar um espaço maior aqui. Okay? Então vamos aqui. Esse número pode ser escrito, como já vimos, assim, R1 cosseno de θ 1 mais J R1 seno de θ 1. E aqui o Z2 é R2 cosseno de θ 2 mais J R2 seno de θ 2. Se formos fazer a soma desses números complexos, eu somo parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Vou terminar com um exemplo, aliás, dois, né? Utilizando a operação com conjugado. E essas operações são muito interessantes e muito comuns de aparecerem. Imagine um número complexo e eu quero somar esse número a seu conjugado. Opa, falou que é soma? Vamos pensar em termos de coordenadas cartesianas. Portanto, α1 mais j beta 1 mais o conjugado. É o mesmo módulo, porém, é a mesma parte real, mas a parte imaginária com o sinal trocado. Como está sinal trocado, observe que essas se cancelam. O resultado é 2α1, que nada mais é do que 2 vezes a parte real do número complexo. Então, ao somarmos com o conjugado, fica
ficamos livres da parte imaginária. E fizemos o produto pelo conjugado. Já que é o produto, vamos pensar em termos de coordenadas polares. Então, R1 é elevado a J θ1 vezes R1, conjugado é o mesmo módulo, fase, sinal trocado. Vamos multiplicar os módulos, R1 ao quadrado, e subtrair as fases, aliás, somar as fases. θ1 menos θ1 é zero, é elevado a zero é 1. Este é o resultado, R1 ao quadrado, que é o módulo de Z1 ao quadrado. Muito bem, com estas relações, nós poderemos fazer praticamente tudo que está pela nossa frente, né? A seguir desse vídeo, vocês podem assistir aquele que trata das relações de Euler. Ele já nos introduz ao conceito de fasores complexos. E daí para frente, o conceito de fasor é um número complexo, no plano complexo, evidentemente, utilizando a representação polar, mas com uma fase que varia com o tempo. Então, tudo nosso remete a estas duas representações que acabamos de ver no presente vídeo.